E aí, galera, boa noite. Me deram um tema maravilhoso para falar, que eu já vivi essa experiência como jovem e como empresário que eu me tornei, falar de fé e trabalho. E eu queria muito tratar desse assunto com vocês. Antes de mais nada, quero me colocar à disposição da nossa turma, da galera, dos jovens da IBVA, agora que eu estou como supervisor do Ministério de Jovens. Durante esses próximos 2 anos, começou agora, de agosto em diante, eu estou junto aí com o Matheus, Sara, o Ney e Ana, e junto com toda a liderança dos jovens, para servi-los. Eu queria que vocês usassem e abusassem dessa condição que eu estou tendo de estar mais perto de vocês. E não tem nada difícil para mim, porque eu tenho 2 filhos jovens. Então, sei tudo sobre jovens. Quero ajudar naquilo que for preciso, estou perto aí da liderança para ajudar no planejamento, nas metas que a gente tem. E quero estar perto para aconselhar. Eu gosto demais de conversar, trocar ideias, bater papo sobre situações, dar apoio em questões emocionais, espirituais principalmente, e ajudar também na carreira. Eu tenho trabalhado muito com um bocado de gente na mentoria de carreira. Se você quiser alguém para ajudar a ganhar dinheiro, fala comigo. Mas esse assunto é muito bom, então eu quero me colocar à disposição mesmo para tratar desse assunto que não vai ser só agora. Nós estamos aí já estudando um projeto para envolver também essa questão difícil que às vezes a gente tem em relação ao trabalho. Hoje eu estava ouvindo um podcast do Primo Rico. Quem é que ouviu o podcast Primo Rico aí esses dias? E eles estavam discutindo sobre o problema da formação escolar que a gente tem, porque a gente aprende na escola um monte de coisa que depois a gente não usa, e aquilo que a gente tem como capacitação já natural nos nossos dons, às vezes a gente não aproveita nada na escola. E quando chega na universidade, 16, 17 anos, a gente já tem que decidir carreira. Como é que eu vou decidir carreira com 15, 16, 17 anos? É complicado isso, é ou não é? E a faculdade, às vezes, tirando aí algumas exceções, não ajuda em nada nessa questão. Porque o legal seria identificar quais são os meus dons e trabalhar em cima disso para aperfeiçoar. E aí a gente dá resultado lá no futuro, inclusive financeiro. Então, são questões que a gente precisa trabalhar. Mas eu vim falar sobre fé e trabalho pensando na nossa missão, pensando no propósito que nós temos como cristãos em relação ao nosso trabalho. Então, não vou entrar na questão de carreira, mas eu quero entrar na questão de vocação espiritual que nós temos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e desafiar vocês em algumas coisas. Quem é que já está no mercado de trabalho atuando, já está trabalhando, ganhando o seu dinheirinho, fazendo os seus negócios? Mais alto aí, levanta aí. Maioria. Então a outra turma aqui só está na faculdade, só está na formação ainda. Que beleza, os pais sustentando, hein? E quem é que está fazendo as duas coisas? Uma galera aí, vocês são heróis, né? Heróis e heroínas. Olha aí quanta gente. Então, nesse quesito fé e trabalho, eu nem vou perguntar quem aqui está levando sua fé para o seu trabalho. Não vou perguntar. Mas eu vou perguntar quem é que tem pensado sobre isso? Quem é que tem pensado sobre isso ou tem, de
de alguma maneira, tentado tratar desse assunto na sua própria vida. Eu queria ligar as duas coisas. Muita gente, que legal. Então vocês poderiam estar falando algumas coisas aqui, né? Melhor do que eu. Vamos falar da nossa vocação? Queria 3 pessoas aí que pudessem ler esses textos para nós. Pode pegar o microfone aqui, quem achar primeiro. Vamos ler esses textos para a gente falar da nossa vocação, para a gente entender que eu não posso dissociar uma coisa da outra, por causa da nossa vocação. Vamos pegar esses textos aí para a gente falar. Primeiro, Isaías 60, marque na sua Bíblia aí, de verso 1, verso 2. Quem vai ler aí? Dá som aqui no microfone. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto tua luz é chegada e a glória do Senhor raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face do Senhor e a sua glória aparece sobre ti. O que a gente vê aí de 2 coisas bem opostas nesse texto? Quem prestou atenção? Quais são as 2 coisas bem opostas? Luz e escuridão. Né? Quem já assistiu aí a série Senhor dos Anéis? Anéis de Poder, quem está assistindo? Cara, bom demais. Você nem sabe o que vocês estão perdendo, a maioria não assistiu. Mas Senhor dos Anéis é uma mensagem muito forte sobre luz e trevas. Claridade e escuridão. E sempre essas forças estão em luta. E vale a pena, inclusive, ver essa série, começou ontem, né? E é fantástico. Porque a gente vê claramente a disputa. E isso tem que estar muito certo no nosso coração. Nós não estamos no mundo aí, né, que estamos vivendo aí no cinza. Não, é luz e trevas. Então a gente precisa se ver como alguém que está de um dos lados. Você está de que lado? Luz ou trevas? Luz. E o que o profeta está dizendo aí que a gente deve fazer? Pode olhar na sua Bíblia, é legal você marcar. Levanta-te e resplandece. Vamos dizer juntos? Levanta-te e resplandece. Ou seja, não tem como eu não brilhar. Mas eu preciso tomar uma postura de me levantar e acreditar que Deus me colocou em qualquer lugar para brilhar. Brilhar onde? No meio das trevas. O mundo está em trevas ou não está? Sim ou não? Pastor, eu acho que isso é um exagero. Não é não. E a gente precisa brilhar para poder iluminar aonde tem escuridão. Então, se eu entro no mercado de trabalho, onde quer que seja, como vocação, Deus está me levando para brilhar em algum lugar. Eu posso não querer brilhar, mas Deus está me chamando para isso. Mateus 5, 14 a 16 está muito claro. Vamos ouvir. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Olha o verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aí Jesus já está falando que essa vocação de ser luz, ela tem um objetivo. Ela tem um propósito. Qual é o propósito aí? Qual é o propósito? O verso 16. Quem sabe? Qual é o propósito? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que essas pessoas que estão lá no meu trabalho, elas glorifiquem a Deus por causa da luz que elas estão vendo em mim. Então o que Deus está querendo não é que eu converta as pessoas. Deus está querendo que eu faça de alguma maneira
com que as pessoas glorifiquem a Deus e digam: Deus existe. Eu estou vendo Ele aqui. Eu estou vendo como Deus trabalha na vida de uma pessoa. E é assim que acontece. Agora vamos lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele fala desse propósito também. Quem vai ler? Quem foi? 1 Pedro, a primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da prosperidade, exclusiva Não, propriedade. de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aí. Vocês viram aí que esse versículo define nossa identidade. Quem é que nós somos em Deus? Quem é que nós somos? Quem é que Deus diz que nós somos? Nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e aqui é mais forte, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a quem? Exclusivamente a quem? E você pensava que era namorada, né? Que era namorada. Não, a gente pertence primeiramente a Deus. E por causa disso, o que Ele manda a gente fazer? O que Ele manda fazer? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a gente precisa fazer aí? Proclamar virtudes. Virtude de quem? Daquele que nos libertou. Quem é que nos libertou? Jesus. As pessoas precisam conhecer as virtudes de Jesus. E nós somos os agentes disso. Então, quando eu estou no meu trabalho, o que o Senhor espera de mim como sendo o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, é que eu transmita de alguma maneira para aquelas pessoas as virtudes que Jesus tem. E eu pergunto, as virtudes de Jesus atraem as pessoas? Sim ou não? Jesus, quando andou por aqui, atraiu muita gente? Multidões. Por quê? Quais eram as virtudes que atraíam? Uma delas é que ele fazia milagres, né, na vida das pessoas. Você que é da IBVA, quem é membro aqui da IBVA? Cadê os membros? Esse lado aqui é mais crente da igreja. A IBVA tem como missão, não sei se você sabia, mas a missão da IBVA é essa: levar o Evangelho até os confins da terra, fazendo discípulos íntimos e obedientes a Jesus, preparando-os para a eternidade. Estava conversando com a Aimee e Pedro. Quem conhece a Aimee e Pedro, que foram para a Malásia agora? Eles foram para lá para trabalhar. Ela foi trabalhar lá. E ele está trabalhando em casa, lá, numa empresa daqui. E eu estava conversando com eles, e eles dizendo o quanto eles estão comprometidos com essa realidade de lá no fim do mundo, porque Malásia é o fim do mundo para a gente, é outro lado, né? Então, lá na Malásia, eles querem que as pessoas conheçam Jesus. E eles vão trabalhar para isso. E aonde é que a gente começa a pregar e falar de Jesus? Aonde é que é? No lugar que a gente passa mais tempo. Qual é o lugar que você passa mais tempo? No videogame, né, pastor? Claro. É isso? Vamos falar de propósito para fortalecer muito essa ideia. Tem gente que não sabe para que está nesse mundo. Nós, como cristãos, sabemos claramente, já falei da identidade, somos propriedade de Deus, somos nação santa e temos um propósito de comunicar virtudes de Jesus. E lá em João 15:8, se alguém quiser abrir aí para ler para a gente, João 15:8, fala do propósito da nossa existência. Para que nós existimos? A palavra já está aí. Para frutificar. Por quê?
Quem vai ler aí João 15:8? Quando vocês produzem 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando vocês dão muito fruto, vocês promovem grande glória para o meu Pai. Sabe o que nós estamos fazendo aqui na terra? Promovendo glória para Deus. Promovendo glória para Deus. Em tudo que a gente faz, certamente a gente deveria estar pensando nisso. Isso está produzindo glória para Deus. Então, quando eu vou atuar no mercado de trabalho, eu preciso de alguma maneira produzir glória para Deus lá também. De alguma maneira. Vocês viram na última vigília um espanhol que estava aqui falando sobre a experiência dele? Quem é que estava aqui na vigília? O espanhol deu testemunho aqui. José Castellón. José Castellón é da região de Barcelona, agora está em Valência. E ele é um alto executivo que trabalha como coach no treinamento de equipes para vendas de equipamentos industriais. E ele é contratado por grandes empresas para fazer isso. E ele, contando para a gente aqui, e ele contou com detalhes para mim, como que ele, quando vai fazer palestras para, às vezes, muita gente, empresas que são empresas multinacionais, ele começa a falar de coisas que ele considera como coisas importantes. Por exemplo, ele diz, olha, se você vender falando sempre a verdade, você vai ter sucesso nas suas vendas. E ele diz que o pessoal ficou olhando para ele como se ele fosse um ET. Né? Porque em negócios, principalmente na parte de vendas, as pessoas acreditam que a mentira faz parte do negócio. E ele ensina isso fazendo palestras em empresas, que falar a verdade faz sucesso. Aí quando termina os treinamentos, sempre tem gente que procura, diz assim, de onde é que você tirou isso? Você é doido? Onde é que você inventou essa ideia de que falar a verdade funciona? Quem disse isso? Aí o que ele faz? Ele pode dizer qual é a fonte do sucesso dele. E ele acaba comunicando Jesus para algumas pessoas. E tem pessoas que não saem mais de perto dele, quer saber mais e quer buscar mais. Isso é frutificar. Isso é produzir glória para Deus. Essas pessoas podem até nunca se converter, mas elas nunca vão esquecer que encontraram alguém que, diferente da maioria das pessoas, dá um testemunho de que vale a pena viver na virtude que Deus acha importante para nós. Quem lembra desse texto da Seara e os trabalhadores, Mateus 9, 35 a 38? Esse aí fala do propósito de Jesus, quando ele veio à terra. O texto diz assim, percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, nas igrejas deles daquela época, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, olha como Jesus vê as pessoas. Compadeceu-se delas porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se a seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores da seara são poucos. E aí ele define um propósito de oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Essa palavra que mande, né, quem já viu essa palavra ekbalo aí, em algum momento ouviu? Alguém já ouviu? Essa palavra, peça ao Senhor que mande, no grego é ekbalo, e essa palavra quer dizer, peça ao Senhor que arremesse, que lance com força,
com energia, obreiros para a sua seara. A palavra é equibala. Tem que ter força, energia, tem que ser alguém que vai com vontade, com decisão. Para quê? Para a seara. Qual é a seara? É o lugar onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão angustiadas, estão tristes, estão se suicidando, estão se automutilando. Tem que ir lá para ministrar na vida delas. Só o Evangelho que ensina que a gente tem que fazer isso. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Você já abraçou esse propósito com todas as suas forças? Você já entende que a sua vida não é uma vida indefinida, que já tem propósito? Se a gente, na idade que vocês estão agora, pensar que a gente já sabe o que a gente quer da vida, isso dá um gás, isso dá uma força, isso causa um impacto que você talvez nunca tenha imaginado. Então vamos fazer algumas perguntas se a gente acredita nisso. Tá legal, então eu tenho que sair na seara, nos lugares onde as pessoas estão, lá no meu trabalho, e eu tenho que alcançar essas pessoas. Como é que eu faço? Perguntas. Como comunicar minha fé no trabalho? Como atrair meus colegas para o conhecimento de Cristo? Como é que eu faço isso? Como influenciar a cultura do meu trabalho com os valores cristãos? Como é que eu posso mudar a forma de operar a empresa que eu trabalho com os valores cristãos? Como manter meus valores e crescer profissionalmente? Como é que eu posso crescer profissionalmente sendo um cristão de verdade, mantendo os meus valores? Quem é que vai responder essas perguntas? O pastor tem resposta aí para algumas delas. Vamos fazer o seguinte, vou dar 5 minutos aí para você se juntar com alguém para responder a primeira pergunta. Como comunicar minha fé lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, na minha turma? Dá algumas ideias aí, vamos lá? Primeira pergunta, pode conversar. 5 minutos. Pedro está quieto aí, calado, isolado. Troca ideias aí, arruma alguém para você conversar. É difícil isso? Não é para contar casos, não, é para dar ideia mesmo.
Está parando aí porque já acabou? Quem é que deu uma boa ideia aí? Quem é que deu? Conta o que o seu colega falou, se foi uma boa ideia. Como é que você comunica? Diga. Além de um bom testemunho. Além do bom testemunho, a questão da convivência com as pessoas, né? Estava pensando em várias coisas, não só de imaginar, Passa atrás aí. Então, eu acredito que só a forma que nós vivemos ali no meio, as pessoas vão reparar que nós somos diferentes. Porque muitas vezes, se você for perceber, muitas pessoas à nossa volta, no TikTok, no Instagram, eles estão tão acostumados a ver aqueles vídeos onde as letras são terríveis, que eles nem percebem mais o que eles estão ouvindo. Então, aquilo, quando você não faz igual, quando você é diferente, eles começam a perguntar. Até porque, no zona de trabalho, sempre tem aquelas festinhas, aquelas comemorações, e você não vai tomar aquilo que eles tomam, e você não vai participar do que eles participam. Então, aquilo vai começar a chamar a atenção. Como atrair os meus colegas para o conhecimento de Cristo? Simplesmente você fazer algo que chame a atenção deles. Como, por exemplo, eu estava conversando com eles. Fiz uma viagem com meu marido há um tempo atrás e ele teve que sair para cuidar das coisas do trabalho. E eu fui para um shopping sozinha e lá no meio do shopping eu estava no local de alimentação e comecei a ler a Bíblia lá. Aquilo fez com que as pessoas viessem até mim e falaram, não, lê uma Bíblia e tal. Por quê? Porque é algo comum. Porque quando eu vejo Jesus pregando, ele sempre fazia algo para primeiro chamar a atenção das pessoas. Tipo, quando ele foi conversar com uma moça samaritana, ele falou, me dê água. E daquilo ele desenvolveu uma conversa que fez com que ele falasse da fonte de água viva, que era ele mesmo. Então, eu acredito que no nosso trabalho nós devemos fazer como Jesus. Fazer algo que chama a atenção das pessoas para aquilo que nós acreditamos e principalmente vivemos. Joia, obrigado. Apocalipse 3:8. Esse versículo é muito importante, porque ele está inserido na carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Está dando algum? E esse versículo tem a ver com a igreja que Jesus elogiou porque estava fazendo tudo certo. Imagina uma igreja que está fazendo tudo certo. Além da IBVA, quem mais? E esse versículo define princípios fundamentais para alcançar pessoas no trabalho. Você sabia? Você pode usar como base? Pode anotar aí, o versículo está na tela, ele diz, quando Jesus falou para a igreja de Filadélfia, ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que você mais gosta nesse versículo aí? Ah, pastor, a parte que diz que eu não tenho força nenhuma. O que você mais gosta aí, sério? O que eu acho mais lindo nesse versículo é quando ele diz assim, ó, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti. Você crê que Jesus abre portas para a gente poder comunicar o Evangelho? Abre ou não abre? Às vezes, num papo que começa a falar de água, daqui a pouco a gente está falando de Cristo. Às vezes, num lance que está acontecendo nas notícias. Às vezes, numa situação de dor, de sofrimento. O Senhor abre portas para a gente sempre, para a gente comunicar o Evangelho com os colegas. Preste atenção, se você não estava prestando antes, comece a prestar atenção a partir de agora. Eu creio que depois que a gente orar aqui, eu creio que o Senhor vai dar muitos sinais para muita gente aqui, de que Ele abre portas. Agora, tem mais duas coisas importantes que a gente precisa ter, além da visão de porta aberta. Você não pode chegar numa empresa, ou em qualquer lugar que você vá trabalhar, ou numa sala de aula na faculdade, e dizer, aqui é difícil, aqui eu nunca vou conseguir comunicar nada. Nunca diga isso, porque quem abre portas para você é o Senhor. E Ele é poderoso para fazer isso. Mas, além disso, Ele fala dessa igreja
e fala dessas pessoas, são pessoas que guardavam a palavra. Não tem como você ser um cristão de verdade se você não guarda a palavra, se você não vive a palavra. E o outro elemento que é importantíssimo, que é um princípio fundamental, é você nunca negar o nome do Senhor. Nunca. Custe o que custar. Ah, você é crente? É? Bem, não, depois eu te explico isso. Não é bem assim. Já viu isso? Tem gente que não assume, né? E a coisa mais importante é a gente nunca negar o Senhor. E a maneira mais comum que às vezes a gente nega é na nossa forma de ser. Eu não quero ser igual o ímpio. Pelo contrário, eu quero que o ímpio seja igual a mim. Por isso que a gente precisa ter muita segurança nisso. Qual é o método eficaz para comunicar o Evangelho? Qual é o melhor método? É dar uma Bíblia? Não, é emprestar um livro? É comunicar, é compartilhar um link? Qual o melhor método para você comunicar o Evangelho no trabalho? Olha o método aí. Praticando o estilo cristão de ser. Pergunta para a pessoa que você considera mais crente aqui. Pergunta para ela, como é que é o estilo cristão de ser? Elô é ótimo. Obrigado, Elô. Qual é o estilo cristão de ser? É o jeito de vestir? É o corte de cabelo? É a linguagem na hora de falar? É a Bíblia que carrega? Qual é o estilo cristão de ser? O que realmente faz diferença? Duas coisas: princípios e valores. Primeiro, os princípios inegociáveis que um cristão deve ter, ou seja, esses princípios regem a minha vida em qualquer circunstância, em qualquer lugar, para tudo. Para tudo. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor ao próximo. Terceiro, obediência à palavra. Depois, justiça, verdade, fidelidade, honestidade. Quem é que pode aumentar essa lista aí? De princípios. São coisas que regem minha vida, que governam a minha forma de ser. Todo cristão que segue a Cristo, ele quer imitar a Jesus. Então, ele quer praticar esses princípios em tudo que ele faz. Eu, quando vou no restaurante que o garçom me dá a conta, eu faço questão de conferir para ver se não exageraram, cobrando alguma coisa a mais, mas também para ver se faltou cobrar alguma coisa. Porque eu não admito pagar uma conta quando eu comi alguma coisa e o garçom esqueceu de apontar. Eu faço questão de dizer, vai lá e corrige, porque está faltando o cafezinho. Sabe por que eu faço isso? É que eu quero ser melhor do que ninguém. Porque isso para mim é uma questão de justiça, de ser correto, ou de honestidade, né? Como é que você é quando você está fazendo as coisas, praticando as coisas no seu trabalho? Será que esses princípios, eles estão de forma definida? Aí seria assim, não, na minha vida ainda está faltando algumas coisas, por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente é igreja. Igreja é o lugar onde a gente treina. Igreja é a nossa escola de treinamento. Então, ninguém aqui que tem que ficar cobrando perfeição um do outro. Não, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a sermos assim. Alguns levam muito tempo, mas chegam lá. E quais são os valores que eu chamo de valores transformadores que marcam a vida de qualquer pessoa no trabalho? Humildade,
simplicidade, gratidão, compaixão, interesse genuíno pelas pessoas, empatia, cooperação e não competição. Só o fato de um cristão não ficar querendo botar os outros para baixo, não querendo tomar a posição do outro, isso já é uma mensagem poderosa que você dá no trabalho. Testemunho atraente. Quando você fala das coisas que aconteceram, que Deus fez na sua vida, você fala de uma maneira que atrai, que as pessoas ficam pensando, dizendo assim, poxa, eu preciso conhecer esse negócio. Estudo bíblico de qualidade, quando alguém diz assim, poxa, eu queria aprender mais da Bíblia. Você tem um estudo de qualidade pronto para você compartilhar com alguém do seu trabalho? Não é ler a Bíblia e estudar beabá, não. É estudo de qualidade que eu falo. E oferta de oração. E você dizer, olha, eu vou orar por você sobre isso. Olha, eu vou pedir a Deus pela sua vida sobre isso. Ah, eu vou agora fazer um concurso aí, eu estou tentando disputar uma vaga em tal lugar. Poxa, eu vou orar por você. Isso faz diferença ou não faz? Muita, mas muita. Você não sabe o quanto você está pregando para as pessoas quando você pratica esses valores. Quando você realmente é uma pessoa humilde, quando você respeita os outros, quando você quer fazer tudo para que as pessoas fiquem bem e se sintam felizes. São valores que a gente tem, que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Onde é que nós podemos chegar com isso, se a gente unir a nossa fé ao trabalho? Onde é que a gente chega? Salvação dos colegas. Com certeza você vai ganhar alguns. Prosperidade, não só sua, mas das pessoas que trabalham com você. Por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. E Ele quer dar muito para você, e na sua empresa, a empresa vai ganhar muito por causa de você. E você precisa acreditar nisso. Justiça social, que a gente se preocupa com justiça. Excelência profissional, nosso chamado é para fazer com excelência tudo que a gente faz. Eu não quero ser um profissional medíocre. Depois, igualdade social, a gente começa a melhorar isso. Restauração de famílias, com certeza você começa a alcançar famílias. Eu contaria aqui N casos para vocês, que eu já vi. E isso vai refletir na nossa sociedade, para sermos uma sociedade saudável. Vamos fazer um momento de oração por isso? Senhor, nós queremos unir a nossa fé ao nosso trabalho. Queria que vocês tentassem reunir grupos por área profissional. Vamos ficar de pé para a gente descobrir quem é de que área. Sai perguntando aí qual a sua área.